Pessoal, boa noite. Queria oficialmente aqui abrir o nosso evento de hoje à noite. Eu sou a Marina, eu estou liderando o pilar de capacitação aqui do Estímulo. Alguns de vocês talvez já participaram de outros eventos nossos, já estão conhecendo nossos rostos agora. Primeiro de tudo, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. É muito especial. Esse é o primeiro evento de vários que a gente vai fazer agora no mês de outubro, que é o mês do empreendedor. A gente está muito feliz de contar com a presença de vocês. E para comemorar esse mês do empreendedor, né, a gente convidou aqui uma pessoa muito especial para o Estímulo, um grande mentor nosso, Wilson Poit. Ele é um exemplo de empreendedor brasileiro, né, para a gente. E ele é superintendente diretor do Sebrae em São Paulo. Então, obrigada, Wilson, por estar aqui com a gente. Aproveito também para apresentar a Mariane, que é a nossa head de marketing aqui do Estímulo. Ela vai conduzir um pouco a conversa aqui com o Wilson. O Fábio, né, que também entrou meio de surpresa aqui com a gente, também dando um alô para o pessoal. E como que vai funcionar aqui hoje, né? A gente vai fazer 30 minutos de bate-papo com o Wilson e depois a gente vai deixar 30 minutos no final mais para perguntas. Vocês podem ir mandando no chat, no Q&A, perguntas ao longo também da apresentação, tá? Se quiser falar também, levanta a mão, que a gente tenta endereçar, mas vamos tentar manter as perguntas mais para o final, para ficar organizado. E no final também a gente vai ter uma surpresa, a gente vai fazer um sorteio aí especial de alguns livros do Wilson para vocês. Então, fiquem com a gente, que vocês vão poder ganhar aí os livros que contam toda a história do Wilson. E acho que é isso. Aproveitem bastante. E qualquer coisa, estamos aqui, tá? Para ajudar com qualquer problema técnico que tiverem. E passo a palavra aqui para a Mari, que vai conduzir a conversa com o Wilson. Obrigada, Má. Obrigada, Má. Pessoal, boa noite. É muito gratificante estar aqui com vocês, ver alguns rostinhos que a gente já conhece. Wilson, é um enorme prazer ter você conosco. A gente tem uma grande admiração por você e pelo Sebrae e pela toda a nossa parceria com você. E queria que você contasse um pouco mais, assim, da sua história. A gente já deu uma olhada no seu livro. O que te motivou todos esses anos como empreendedor aqui no Brasil? E o que te motivou também a escrever esse livro? Obrigado, Mariane. Boa noite a todos que estão aqui. Agradeço muito o convite, agradeço muito a Marina, ao Fábio, que estão aqui conosco também, e toda a galera aqui que tem mais sorte, né? Eu costumo falar que quem participa de eventos assim, podia estar fazendo alguma outra coisa, mas está aqui para bater um papo com a gente. Eu faço isso aqui com muito carinho, é um prazer muito grande estar com vocês. Acho que rapidamente, Mariane, falando um pouco de como que tudo começou lá atrás, né? Primeiro, eu sou engenheiro, mas deixei de ser engenheiro faz bastante tempo para ser um empreendedor em série e fazer várias coisas. Sou casado, tenho 4 filhos, vou fazer aniversário essa semana, 63 anos, tenho 2 netos já. Então, começou a minha trajetória bem lá atrás. Eu sou mais velho aqui na tela, mas eu nasci na roça, né? Tive uma infância muito simples, como alguns de vocês aqui. E gosto sempre de falar isso, porque, assim, sou filho de agricultores, eu nasci no oeste aqui do estado de São Paulo, numa cidade chamada Oswaldo Cruz. E no sítio, morei até os 12 anos, a gente ia na escola assim a pé, eu e meu irmão encontrando com os amigos, nas porteiras dos sítios e tal. Fiz uma escola rural até a 4ª série do primário. E aí, gente, minha vida mudou tudo por causa de uma crise como essa, não como essa que a gente tem agora, que foi muito brava, né? Porque é crise de saúde, mas deu uma geada. Acho que quase todo mundo sabe aqui o que é uma geada para uma roça de café. Meu pai e minha mãe tocavam um sítio de café e depois de uma madrugada muito gelada, e no comecinho da década de 70, que ficou famosa essa geada, as coisas foram... toda a produção foi embora, né? Queimou todos os pés de café. E foi assim... Eu gosto de contar isso porque foi algo que mudou totalmente a vida. A gente recomeçou tudo. Meu pai costumava dizer que se tivesse dado certo lá no sítio,
os planos era comprar um cavalo, assim, para que uma égua, para que eu fizesse o ginásio na época na cidade, né, que era 6 quilômetros. E eu morava, importante falar também, numa casa sem energia elétrica até os 12 anos de idade. Então, sem energia, gente, não é sem Wi-Fi, assim, sem sinal, é sem luz, sem televisão, sem geladeira, né? Era uma vida muito boa de família, porque a gente de noite conversava depois do jantar, do lado de fora, assim, de casa, né? Era uma casa de madeira, e só que economicamente era uma coisa tudo muito simples, né? E aí, quando deu tudo errado, meu pai precisou vender esse sítio para pagar as dívidas, a gente mudou para Rinópolis, que é uma pequena cidade ali do lado. Minha mãe, cabeleireira e costureira, super empreendedora, trabalhava no fundo de casa. Meu pai, comerciante de arroz, feijão, batata, essas coisas, um pequeno comércio. E eles incentivaram o empreendedorismo também comigo e com o meu irmão. Eles nunca diziam que era impossível comprar aquela bicicleta que eu estava com vontade. Eles falavam, como é que você vai fazer para ganhar o seu dinheiro, né? E aí eu fui vender sorvete, fui aprender a consertar fogão a gás, e agradeço muito a isso, porque essa vontade, esse prazer de aprender a ganhar dinheiro por conta própria na juventude, na adolescência, eu acho que ele vai na veia e ele fica, e a gente aprende a se virar, porque a gente conhece muita gente que só reclama, tal, mas não tira o pé do chão, né? Fica em casa reclamando e tal. A gente foi à luta. Depois para resumir muito a história, meu pai não queria muito que eu fizesse faculdade, queria que eu continuasse lá ajudando, mas a minha mãe, super guerreira, empreendedora, com esse dinheirinho que ela ganhava aí como costureira, como cabeleireira, pegou um trem, 12 horas de trem de lá aqui na Estação da Luz, naquela época. Eu tinha uma avó que morava em Santo André, aqui na Grande São Paulo, e aí fiz cursinho e fiz engenharia. Trabalhei durante a faculdade, meus pais me ajudaram, mas isso mudou toda a minha vida. Depois de formado também, eu quis ser empreendedor. Trabalhei só 2 anos numa multinacional e comecei a empreender. Resumindo tudo, deu 5 tentativas, só fui acertar na 5ª, deu muito certo. Vendi essa empresa fazem 9 anos para uma empresa na Bolsa de Valores em Londres. E de lá para cá, estou ajudando no setor público, atualmente estou no Sebrae, fechando aqui essa introdução. É um grande prazer estar no Sebrae, porque é um momento histórico, né? Um dia vão perguntar para todos nós, né? O que você estava fazendo em 2020 e 2021, quando deu aquela baita pandemia, que se Deus quiser, realmente ela está no final, né? Estamos saindo agora com a vacina, mas eu vou ter, assim, uma honra de falar que eu estava no Sebrae e que a gente pode ajudar muita gente, como a gente faz todos os dias, estou fazendo aqui agora, com o maior prazer, com propósito de vida, de devolução, assim, de ajudar os empreendedores, porque eu já estive do outro lado do balcão aí toda uma vida, fiz muitas tentativas, foi muita perseverança, e eu vejo hoje o empreendedorismo como uma saída para o Brasil. Eu acho que com tanta gente desempregada, com tanta falta de emprego, acho que nós vamos ter um futuro de muitos microempreendedores que vão dar certo, precisam de ajuda, e a gente está aqui para ajudar, o estímulo está aqui para ajudar, fico super feliz de estar no estímulo aí desde o começo, né? Já fiz outras mentorias aqui, mas ajudo também o pessoal na veia aí, ajudando todo esse projeto de microcrédito orientado. Acredito muito em inclusão produtiva desse jeito. E estou aqui com bastante prazer com vocês. Esse é um pedacinho da minha história. E aí queria, Mariane, que você ficasse à vontade aí para conduzir essa primeira parte do bloco aí, porque se deixar eu vou falando aqui. Tem bastante repertório aqui, gosto muito de contar histórias também, mas tudo começou com a crise, gente. E então gosto sempre de falar nisso, porque é uma oportunidade também de se reinventar. Muita gente que ou estava andando de lado ou tem a oportunidade de recomeçar agora. Emocionante mesmo, Wilson, essa história, desde o começo.
E aqui quem está com a gente são os nossos empreendedores do Brasil, né? E conta pra gente, assim, o que que fez realmente você não desmotivar, o que fez realmente você não desistir? Porque você falou que o começo você tentou e não deu certo, e você foi indo, foi indo, foi indo. Você tinha algum sonho? Era um sonho que você tinha? O que fez você não desmotivar? Olha, eu tinha realmente, eu saí, foi a necessidade, sabe? Eu sou um empreendedor que começou, como muitos aqui, por necessidade, mas eu tinha um propósito muito forte. Eu saí da roça e depois de uma cidade pequena e vim aqui para a cidade grande. Estou morando em São Paulo já há 45 anos. O propósito era não voltar, assim, não vinha a passeio, sabe? Eu tinha que dar certo, até porque eu tenho um livro, né, que vocês até colocaram aí na divulgação, que eu conto um pouco dessa história, mas fui sempre muito desafiado pelo meu pai, sabe? Tenho muito orgulho dos meus pais. Meu pai já faleceu, a minha mãe está aqui agora em São Paulo comigo, mas com Alzheimer agora. Eu a visitei hoje, inclusive. Tem até uma sintonia entre a gente, porque eu sempre conto essa história para ela toda vez que eu a visito. E ela, às vezes, nem me conhece direito, mas ela fica super agradecida, emocionada. Eu agradeço muito e sempre é um prazer para ela e para mim estar repetindo esse agradecimento. Mas minha mãe me apoiou, mas meu pai tinha falado assim, putz, não vai dar certo, sabe? Ele era meio... achava que a coisa não ia dar certo. E foi como que um jeito de provar, assim, de que eu ia conseguir. Então, meu sonho era sempre voltar lá para o interior com um carro novo, sabe? Que um dia eu chegasse lá. E assim foi com o primeiro Chevette, com o primeiro Monza, depois com o primeiro Vectra, que são os carros aí da minha época. Eu tive um lance também de sempre comprar carro branco, porque era para agradar meu pai. Meu pai gostava muito de carro branco. Então, eu queria, assim, que desse muito certo. Eu não podia errar. Mas tentei várias vezes, porque eu errei. É minha história de muitas tentativas, mas sem nunca desistir. Eu comecei como engenheiro eletricista, então fazia projetos, mas eu tive uma loja também aqui em São Paulo, na Bela Vista, que não deu certo, porque eu errei no ponto, errei no planejamento. Eu fui aprendendo com os erros, né? Dizem que é mais barato aprender com o erro dos outros, mas a gente aprende muito com os da gente também. Sim. E depois eu tive uma transportadora, também fui fruticultor. Quando a coisa melhorou um pouco, comprei um sítio lá no interior, porque todo cara que sai da roça sonha talvez um dia ter uma propriedade lá, mas também descobri a diferença do preço da manga lá na roça e aqui no supermercado, que é enorme, né? E quem ganhava dinheiro nessa cadeia. E fui tentando até que gosto muito de repetir isso, que eu fui acertar, Mariane, com 40 anos. Que hoje eu encontro muitos jovens aí desesperados, que com 30 e pouco ainda não se acertaram. E aí eu falo que, putz, eu tive uma ideia que deu muito certo. A minha empresa, a Poit Energia, que fez muito sucesso, é uma empresa locadora de energia elétrica. Mas a minha ideia, gente, finalizando aqui, como é que foi essa perseverança, foi de um cliente, eu fui mal atendido. Um dia eu, como engenheiro, contratei uma empresa para me fornecer um serviço, acho que como muitos de vocês, e depois do atendimento caro e mal feito, eu pensei, puxa, eu posso fazer isso muito melhor do que esse cara. Contratei um gerador, né, para ficar num show, que eu era o engenheiro do show. E aí eu resolvi comprar um caminhão com gerador, mas não só alugar gerador. Agreguei valor ao produto. Sempre falo isso, que todas as ideias que vocês têm aí, já estão fazendo ou querem começar, tudo que vocês contarem sempre para a família ou para os amigos, sempre vão dizer para vocês que já tem 100 caras fazendo aí na sua região, que já tem muita gente fazendo isso. Então, é super importante você fazer diferente. Você tentar fazer sempre, entregar alguma coisa a mais, né? O cliente só lembra e só te indica quando ele é surpreendido. E eu procurei não só alugar gerador, como alugar cabos junto, combustível, motorista, fazia um pacote. E passei a dizer que a minha empresa não era locadora de um equipamento, mas era uma fornecedora de energia elétrica temporária. E também não foi fácil no começo, mas
Eu tinha sempre essa vontade e essa perseverança de que um dia ia dar certo, ia ter escala, que não ia depender só de mim, né? Porque no começo era como uma bicicleta. Se eu parasse de pedalar, não pagava minhas contas. Eu sonhava com um negócio que tivesse escala, que eu pudesse ter filiais, e fui conseguir isso contratando pessoas melhores do que eu para me ajudar quando eu acertei na ideia. Então, resumindo muito, foi muita vontade. E depois que dá certo, gente, só para fechar, Mariane, todo mundo fala que a gente deu sorte, né? Todo mundo fala, pô, você é rabudo, hein? Deu sorte e tal. Normalmente o empreendedor tem essa também depois, principalmente aqui no Brasil. E eu gosto muito de repetir que a sorte, realmente, mas sorte é o encontro da oportunidade com uma pessoa com muita vontade e perseverante, né? Depois vira sorte, depois é fácil de falar que é sorte, mas a sorte acontece para quem está aqui como vocês, investe o tempo num evento assim, escuta, sempre vai ter alguma sacada, alguma coisinha que vai ajudar a partir de amanhã. Esse é o propósito. Que legal. Você comentou muito da diferença que você viu realmente na hora que você foi num local e foi mal atendido. Então, você trouxe isso como aprendizado. Então, você precisa realmente ser um bom vendedor, melhor do que você foi atendido. Quais outros aprendizados você teve, além desses, de ser um bom vendedor, de atender bem seu cliente? Quais outros aprendizados nesses anos seus de empreendedorismo você traz para a gente? Olha, acho que muito importante é essa questão de vender, sabe? Que salva um negócio, qualquer que seja ele, é vendas. Se você não, você pode ter um negócio muito bem arrumadinho, um ponto num lugar legal, ou um belo de um site, mas se você não vende, não vai para frente, né? O contrário já até dá, o troço não está muito pronto ainda, mas se você vender, você arruma quem te ajuda, você trabalha muito, você trabalha além do horário normal. Então, assim, vendas é extremamente importante. Se você não é bom de vendas, procure melhorar, procure alguém para te ajudar, procure fazer os cursos, né, que a gente disponibiliza, inclusive aqui para vocês. Todos os cursos do Sebrae são gratuitos hoje, todos pela internet, de curta duração, linguagem muito simples. E nós temos muitos cursos, principalmente o de vendas pelo WhatsApp, pelos meios digitais, que é extremamente acessado hoje e tem um ótimo feedback. Esse é um grande aprendizado. Uma outra coisa, você falou aí, Mariane, é conversar com as pessoas, sabe? Lá no interior a gente fala assim que dá mais sorte quem conversa mais. Mas agora que a gente está voltando para o presencial, eu falo que dá mais sorte quem gasta mais a sola do sapato, quem conversa, quem escuta o cliente, né? Ou telefona para o cliente. Se tiver no remoto, né? Você pode telefonar, você pode conversar. Porque tem uma coisa, viu? Vocês escutam muito hoje falar em inovação. E tem gente que pensa que inovação é só uma mágica aí da internet, sabe, das mídias sociais, algo muito estratosférico, não é nada disso. Inovação também é e muito ouvir o seu cliente. Ele te conta a inovação que ele quer. Quando você conversa mais com seus clientes e pergunta como foi a experiência, se é um serviço, se é um produto, como você pode ajudar, como pode melhorar na próxima vez, ele te conta. E você vai inovando. Hoje em dia o mundo está mudando muito rápido. Então, conversar com os clientes, fornecedores, concorrentes, né? Ouvir muito, porque hoje em dia está tudo muito rápido. Então, a inovação também fica como um conselho. E para terminar essas primeiras dicas, eu gosto muito de falar que todos vocês aí que estão nos assistindo, né? Todo mundo, eu também na minha família, no meu grupo de amigos, a gente tem pessoas em volta da gente que só gosta de falar de problema, só gosta de reclamar da vida e pôr a culpa em alguém. Põe a culpa na mãe, né? Muita gente culpa nos pais, culpa no governo, culpa no vento, a culpa na pandemia, agora não vai faltar motivos para... E tem gente que foca na solução, sabe? Isso vale para os relacionamentos pessoais, para os negócios, porque se você ficar falando muito de problemas, você passar dias fazendo listas ou só conversa sobre isso, a coisa não vai para frente. Tem uma hora que você tem que parar e falar, olha, foco na solução,
e não foco no problema, porque já tem um monte de culpado, culpa é bom, né? Porque a gente põe em quem a gente quiser. E tem um monte de coisa, mas eu vou fazer uma lista do que eu posso fazer de diferente como solução a partir de amanhã cedo. Então, assim, muitas vezes na empresa mesmo, no cliente, eu tive que chegar e falar, olha, eu sou o Wilson, sou da Poit Energia e vim aqui para fazer parte da solução. Porque se você demorar um pouco, às vezes, para se apresentar numa reunião muito complicada, você já passa a fazer parte do problema, já vira culpado. Então, eu estou aqui para fazer parte da solução. O que a gente pode fazer para melhorar as coisas logo? Depois a gente procura os culpados, olha os erros direito, para não repetir, mas vamos resolver logo, né? Vamos olhar para frente, vamos se reinventar, vamos olhar com otimismo, porque eu não conheço muitos empreendedores de sucesso de cara feia e sempre pessimista, né? Já diz aí o Jorge Paulo Lemann que a maioria dos líderes são caras mais otimistas, com um sorriso mais fácil, um aperto de mão forte, olho no olho, são otimistas, né? Tem alguns mais bravos aí que dão certo também, mas normalmente tem que estar otimista, tem que acreditar para arrastar as pessoas juntos. E eu sou muito otimista, inclusive com esse momento. Acho que essa retomada vai ser muito boa, principalmente para empreendedores, tanto esse final de ano como o ano que vem. Eu estou com uma esperança muito grande de que, com ajuda como essa aqui do Estímulo, do Sebrae, de tanta gente que está por perto, acho que a gente vai sair bem. Ótimo. Você trouxe um ponto que era exatamente minha próxima pergunta. A gente falou dos clientes e eu queria escutar de você com a sua equipe, que antes você sempre teve um time, hoje você tem um time no Sebrae. E nossos empreendedores, muitos deles também têm uma equipe. Como que você era um líder para eles? Você dava treinamento? Quais dicas você daria para os nossos empreendedores para realmente eles lidarem com a equipe deles? Porque realmente são os funcionários deles que acabam vendendo mais. Então, como que você ajudaria eles a dar essas dicas para impulsionar as vendas? Olha, primeiro que vocês mesmos, empreendedores, né, tem que gostar de gente, sabe? Dá mais certo o empreendedor que gosta de gente, sabe? Com humildade, com atenção para ouvir. E procurar ir contratando pessoas, seja um funcionário, seja 5, 10, quando você for tendo a oportunidade de substituir ou de contratar mais, contratar gente que goste de gente, sabe? Porque tem muita gente que tem um currículo, às vezes, espetacular, cursos em tudo quanto é lugar, mas não tem aquela humildade ou aquela paciência para engolir sapo, sabe? Para ter calma, gostar de gente. Então, a dica que eu dou, assim, que eu fiz muito como líder, acho que eu comecei a melhorar muito na Poit quando eu aprendi a delegar, não queria fazer tudo sozinho, contratar pessoas melhores do que eu, porque você nunca é bom em tudo. Tem gente que é bom num monte de coisa, mas fica louco querendo fazer tudo e não cresce. Lógico que no começo tem que fazer tudo. Lógico, quem é um microempreendedor individual, que faz tudo. Atende o telefone, vende, fabrica, ou vai prestar o serviço, embrulha, entrega, recebe. Mas se a coisa começar a andar, é importante você se cercar de pessoas, se for na área de vendas, como você perguntou, que gostem de gente, que sejam perseverantes e não desistam nunca, né? Eu repito a frase aí, que é o nome do meu livro, que é: o não você já tem, então vai à luta. Se alguém te falar assim, não adianta ir lá porque ele não vai comprar de você. Não adianta ligar porque tem que marcar a hora. Não adianta ir lá porque já compra do concorrente. Tá bom, se eu já tenho todos esses nãos, então eu vou, porque de repente posso ter uma surpresa. E eu, na minha vida como vendedor e com os meus vendedores, sempre falei muito isso, sabe? Se alguém me falava de algum lugar ou de alguma pessoa que era muito difícil, eu falava, então deixa eu ir lá. E eu acho que perder a vergonha, no bom sentido, sabe? Minha vida mudou quando eu deixei de ficar muito envergonhado de abordar uma pessoa num restaurante, na rua, no aeroporto, no shopping. Se eu vejo um cara que é diretor de uma empresa ou um possível cliente, ir no cara e dar o cartão, e ninguém vai te tratar mal. É muito difícil do cara ser grosso com você. É só você prometer brevidade, sabe? Falar, olha, só um minutinho,
queria deixar meu cartão com você, eu faço isso, eu sei que você precisa desse tipo de... Meu, é incrível o que começa a abrir de oportunidades. Então, resumindo muito, acho que vendas salvam o negócio, mas precisa de vendedores, de pessoas que gostem de gente, que sejam perseverantes, que sejam simples, né? E ambiciosos, e que você procure estar perto, né? Não adianta ser no grito, ser na ameaça, a gestão não pode ser por ameaça, pelo contrário, tem que ser com união, tem que ser com muitos... Se resolve muitos problemas num café, num bate-papo, num almoço juntos, batendo papo e ouvindo também, que todo mundo tem problemas e a gente pode se ajudar, às vezes de uma maneira muito simples. E não esquecer de agradecer. Agradecer sempre. Porque quanto mais você agradece, a lei... Tem gente que às vezes esquece um pouco também nessa hora, quando tem sucesso ou quando você tem uma pessoa que está te dando resultado. Que legal, Wilson. É muito realmente inspirador, porque eu tenho certeza que todos, a maioria dos nossos empreendedores tem um time, e é isso mesmo, né? É a gente motivar, é conversar, é tirar realmente aquele medo de pessoas. Eu tive a experiência de ir em alguns empreendedores daqui de São Paulo, e eu até queria fazer algo ao vivo, assim, pra gente. Vamos ver se você topa. Estou pensando aqui que eu estou vendo o Eufrásio tem um espetinho aqui em São Paulo, que eu conheci ele. Dá um oi aí, Eufrásio. Oi, gente, boa noite, Wilson, boa noite, Mari. Boa noite, Marina. Queria Bem, obrigado, que você... e vocês? Tudo ótimo. Wilson, queria que você desse algumas dicas, até trazendo assim, nesse momento, a gente está na pandemia ainda, está vindo uma retomada econômica. Quais dicas você daria para o Eufrásio que tem, assim, que está no ambiente, que está no ramo de restaurantes agora, para essa retomada econômica? Quais dicas que você daria para aumentar as vendas dele? Olha, esse é um ramo de atividade, né, Eufrásio, que sofreu muito, né? Pessoal de restaurantes, pessoal de eventos, mas eu acho que é o que mais ganha nessa retomada. Estou vendo esse segmento assim, que o pessoal está com vontade de sair, né? E o pessoal também mudou de hábito, que eu tenho falado muito aqui no Sebrae com pessoas com negócios semelhantes ao seu, é que assim, tem que ficar muito atento que as pessoas mudaram os hábitos, né? As pessoas às vezes querem ser atendidas de uma maneira diferente, então não dá para fechar os olhos. Eu sou mais do tempo antigo, não acho que um negócio muito importante é muito difícil de fechar por aqui, né? Por videoconferência. Eu sou do tempo do aperto de mão forte, olho no olho, um sorriso, né? Acho que, graças a Deus, nós vamos voltar agora para fazer os grandes negócios assim, com os protocolos de segurança. Mas não dá para fechar os olhos de que vender remoto e por delivery, né, e dar um jeito de entregar, seja a comida quentinha para a pessoa comer, ou seja um kit, que nem eu estive visitando uma empreendedora semana passada que já faz um kit semanal, sabe? Dá para entregar. Renegociar, acho que você já fez isso, mas assim, eu costumo dizer assim, sempre tem mais alguma coisa para renegociar, pedir carência, sabe? Que tá todos os fornecedores, os locadores, todo mundo sabe que o pessoal está apertado. Então, não ter vergonha de pedir um pouquinho mais de prazo, um pouquinho mais de carência com todos os seus fornecedores, né? E deixar os seus amigos, os seus clientes, todas as pessoas do seu mundo sabendo que você está aí, está firme, né? Sobreviveu a tudo isso, com o negócio ainda funcionando, está atendendo de uma maneira diferente e mandar mensagem. Acabou aquele negócio de alguém ficar esperando o cliente chegar, né? Enquanto espera, ficar mandando mensagem para todo mundo. Tem vários jeitos de vender agora. Sim, é um novo aprendizado, e isso a gente tem feito. É o seu lema, eu uso um pouco o seu lema. O não eu já tenho. Isso. Então, vamos atrás do sim. Exatamente. E ele aparece, viu? Então... Sim. E não tendo vergonha, partindo seu princípio, sim, eu gostaria de te convidar para um dia conhecer meu restaurante. Maior prazer, cara. Maior prazer. Pode passar aqui para mim, tranquilo, através da Mariana e da Marina, que aqui com a gente, que eu tenho feito visitas a vários negócios,
E a gente vai lá e ainda grava um vídeo juntos lá, batemos um papo, com o maior prazer. Por favor, eu sei que sua agenda deve ser muito lotada, corrida, mas a hora que você conseguir um tempinho, pode acionar a Marina ou a Mariana aí, que com certeza ela tem meu contato, tem tudo, e você é meu convidado lá para ir conhecer meu estabelecimento, meu restaurante, meus pratos, e a gente tem um aperto de mão, um olho no olho com todos os protocolos. Isso. Muito obrigado pelo convite e com certeza irei, depois nós vamos postar aí no Estímulo aí. Claro, com certeza. Continuo gostando muito de ir ouvir todo mundo e a gente sempre aprende. Parabéns aí por estar firme e estar de novo aqui com a gente hoje. Ok, obrigado. Você trouxe um ponto que eu queria a sua opinião, né? Hoje a internet veio para ficar mesmo. E você acredita nas vendas por WhatsApp? Como que eles poderiam dar dicas para os funcionários deles para não ser persistente, mas ter uma boa venda e uma boa comunicação no WhatsApp? Eu acredito, eu acho que tem que buscar ajuda, né? Porque ficar malhando também, entupindo as pessoas vão enjoar de tanta mala direta, né? De tanta mensagem. Mas, por exemplo, a gente tem um curso campeão de audiência agora na pandemia no Sebrae, que chama, é mais ou menos assim, seu negócio digital em 5 dias, sabe? São algumas poucas horas por dia para você aprender desde fotografar o seu produto até como mandar a mensagem, como preparar o mailing, né? E eu mesmo recebo aqui da padaria perto da minha casa, do açougue, de um português que tem um restaurante aqui, o cara está sempre mandando o que ele pode entregar amanhã, ou quando está chegando a hora da fome, ele manda uma mensagem no WhatsApp de um jeito que você clica ali e já pode entrar direto no pedido. Então, acredito e conheço pessoas que mudaram o negócio, de que estão faturando mais agora do que antes, sabe? A gente tem muitas histórias tristes no momento no Sebrae, mas nós temos histórias lindas também. A roda já foi inventada, sabe? Tem gente que já se acertou, já mudou o jeito de se apresentar, né? De continuar no presencial, porque é importante o negócio híbrido, mas não vai, veio para ficar, né? Faltava um empurrão e essa pandemia foi triste para todos nós, para muita gente, mas assim, por esse lado a gente foi para um mundo que veio para ficar, então não dá, e dá para aprender isso em qualquer idade, desde os jovens até a economia prateada, né, que são os mais 50 mais, 60 mais, pessoas da minha idade que querem trabalhar ainda, não vão ficar parados, e dá para se comunicar. Então, acredito bastante. Agora, minha recomendação sempre fica assim, busque ajuda. A gente não é bom em tudo e dá para buscar ajuda, sempre procure ajuda. Você faz aquilo que... Foca naquilo que você é melhor. Todo mundo aqui sabe, já tem uma dica no que você é muito bom, sabe? O restante a gente tem que procurar se cercar de ajuda. E às vezes ela é até gratuita. Muito bom mesmo, Wilson. E para aqueles empreendedores hoje, assim, que está pensando em começar a empreender, ou ter algo novo, quais os mercados que você acredita que está mais em ascensão aqui no Brasil, agora com essa retomada econômica? Qual que seria a sua opinião? Olha, eu sempre digo que tem algumas coisas que eu vou falar aqui que eu acredito mais, só que eu vejo gente em todos os segmentos, mesmo naqueles mais manjados, vamos dizer assim, ou que tem gente lotada no seu bairro ou na internet fazendo, mas por isso que eu falo assim, ele faz de uma maneira diferente, sabe? O que vai dar certo é você agregar valor. Porque quando você vende algo que todo mundo sabe o preço, e é igualzinho de todo mundo, você é mais um, é que nem você ter 10 sapatarias no shopping, você vai lá e abre mais uma. Você tem que ter um diferencial, sabe? Alguma coisa você vai ter que ter de diferente para ter um preço diferente, para ter uma margem diferente, ou vender muito, né? Porque quando você vende um negócio que é muito barato, você tem que ter escala. Então, eu acredito muito nos diferenciais que você agrega, sabe? Mas de segmentos, hoje, eu acho que esse segmento do delivery, as pessoas, tem muita gente, eu acredito em partes, né? Tem gente que não está voltando, né? Está no home office aí, tem bancos que já decidiram que vai ser assim, eu conheço empresas que já devolveram parte dos escritórios, então, muito mais gente vai ficar em casa. Então, conheço professoras de inglês, consultores e personagens aí que
falam que ganham mais dinheiro agora do que antes, porque viviam no trânsito o dia inteiro entre uma aula e outra, e agora faz por aqui. Então, tem algumas coisas muito boas. Energia solar, quem pode investir, quem está mexendo com isso, não tem erro, porque a gente está, inclusive, vivendo de novo, né? Como eu vivi em 2001, um apagão, a gente está aí passando por um momento difícil, e esse é um negócio que se paga, né, com financiamento. Acredito muito em negócios para pessoas da minha idade para frente. Eu acho que é um mercado desassistido. Todo mundo vacinado agora, nós vamos seguir em frente e nós vamos viver muito mais, sabe? As pessoas vão viver muito mais. E a média de idade no Brasil só aumenta, né? As pessoas vão longe, se Deus quiser, todo mundo, e assim eu... E ninguém pode parar, né? Assim também eu espero. Por isso que eu estou aqui e não vou parar nunca de trabalhar. Você pode trabalhar menos, mas não pode parar. Eu vi meu pai parar e achar que estava super aposentado e aí fica doente, né? E começa a implicar com todo mundo. A gente não pode parar nunca. Pode mudar a agenda, pode fazer coisas diferentes. E eu acho que é um mercado desatendido, sabe? Falando nisso, né? A gente tem nas grandes cidades shoppings, né? Hoje vocês conhecem para pets, né? Para cachorro, para gato, 24 horas, 7 dias por semana. Mas para gente idosa não tem. No Japão tem. No Japão tem supermercados, que os corredores são maiores, que os carrinhos têm lupa. Aliás, todo mundo está precisando de lupa hoje para olhar a embalagem, né? Mas no Japão tem coisas super adaptadas. E esse é um mercado que tem que ser explorado, desde o home care até o produto que você entrega, até a viagem, né? Que pode ser diferente. Então, acredito bastante nisso. Mas se eu for fazer uma lista aqui, assim, sou bastante otimista com isso, sabe? Os cuidados pessoais, o ramo de saúde, né? Esse lance do teleatendimento hoje em dia, então tem muitos convênios agregando isso e muitas empresas oferecendo aos clientes. Mas o meu conselho básico, Mariane, sempre é assim, nossa, eu vejo oportunidade em muitos lugares. Tem gente que olha e vê um problema. Eu vejo assim, talvez pode ser você foi mal atendido e tem uma ideia, mas assim, procure pensar a partir de amanhã como você vai atender um pouquinho diferente, de novo, entregar alguma coisa. Porque é que nem quando você faz uma viagem, né? Se eu tirar 15 dias de férias aí, quando eu voltar, e está todo mundo doido para tirar férias agora, esse é um outro segmento que vai melhorar agora para chuchu, né? Os hotéis fazendo aí pelo interior. Mas quando você volta da viagem, alguém te pergunta como foi a viagem, o que você conta? Você nunca conta assim, deu tudo certo, cheguei na hora, cheguei no quarto, estava tudo bem, o ônibus, sabe, deu tudo certo. Você não conta isso, você conta de alguma coisa, uau, né? Um chopp super gelado que te deram logo na recepção, a hora que você abriu a porta, chegou no quarto, encontrou alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa, sabe? Um presente, um negócio. É a surpresa. O cliente lembra daquilo que o surpreendeu, e aquilo que foi negativo ele não esquece mais. Mas ele também não esquece. Eu lembro de coisas positivas que eu tive como cliente e conto para todo mundo. E aí isso faz voltar. Então, essa é a dica para qualquer tipo de negócio que estiver aqui nos assistindo. Que legal mesmo, Wilson. E você até tocou num tema, porque a Rê está aqui, a Rê é de turismo, né? Uma empreendedora nossa também, né, Rê? E foi muito legal também, porque o ramo do turismo foi um ramo que realmente foi um dos mais afetados na pandemia. E ela contou várias histórias realmente como que ela precisou inovar. Então, ela falou assim, ou eu realmente parava e falava, nossa, vou levar vários nãos, ou eu fazia uma lista de como eu ia realmente inovar agora nessa pandemia. E ela começou realmente a fazer coisas para o interior, pegar mais lugares aqui no Brasil, mais hotéis, fazendas no interior. Então, assim, é isso que você falou. Então, é como você ser o diferente realmente no ramo que você está. E a Rê fez isso, e super legal que você tocou realmente em turismo, porque a gente tem uma empreendedora aqui que realmente passou por isso, e muito legal o seu ponto mesmo. E trazendo até para o seu livro, porque você falou assim, quantos nãos, né, a gente já recebeu, você já recebeu e todos os empreendedores recebem ainda. Hoje, do seu livro, me fala as principais mensagens que você deixaria para eles, assim, do não você já tem, então vai mesmo à luta. Quais mensagens que você traria do seu livro para eles? Olha, eu acho que uma super importante que eu acho que eu aprendi com os meus pais
a disciplina financeira de gastar menos do que eu ganho, sabe? Eu conheço pessoas que ganham muito pouco, mas são felizes. E eu conheço gente que ganha uma grana preta e está sempre triste, está sempre devendo, está com cartão de crédito estourado e vive, e vocês todos sabem do que eu estou falando. Então, assim, separar o dinheiro, sabe? O dinheiro da vida do dia a dia, daquele dinheiro do negócio. Eu sei que é difícil, principalmente até para quem está trabalhando em casa mesmo e tal, mas tem que separar, gente, tem que fazer um plano. Tem gente que eu converso que não sabe nem o quanto gasta por mês. Sempre deu certo desse jeito, sobrou dinheiro na gaveta, ele vai tocando. Mas tem que fazer umas contas, sabe? Por isso que eu falo que empreendedorismo, e não é só, eu falo muito com os jovens hoje, né? O Sebrae tem uma disciplina para as escolas também. Nossos jovens têm que aprender como é que ganha e não é só como gasta, né? Porque vai ter uma vida, pode se formar no que tiver, nem precisa ter empresa, mas precisa ter empreendedorismo de vida, que é aprender a fazer planejamento. Então, essa é uma coisa que eu queria dizer que é super importante, separar o bolso direito do bolso esquerdo, ou arquivo, ou a gaveta, ou envelope, né? Uma outra coisa que eu acho do meu livro importante, e já que você falou do não, e que é o nome do livro, foi alguns clientes, sabe, que me trataram muito mal, que não me receberam, ou que fizeram eu viajar daqui, do Rio de Janeiro, que para mim naquela época era super difícil para ir, e aí eu fiquei na recepção e o cara falou, desculpa, mas não vai atender. E eu podia, sabe aquela hora que dá vontade de mandar PQP ou falar alguma besteira? Sim. E eu me segurei, sabe? E eu só agradeço hoje pela paciência que eu tive com algumas pessoas, que o mundo vira, sabe? O mundo é redondo e a coisa volta. Daqui a pouco você encontra aquele cara numa outra empresa e ele faz uma baita compra de você. Então, eu tive muitas coisas assim, que eu tive no limite com algumas pessoas, mas eu tive paciência de engolir, não estourar, ficar firme. Depois eu tive alguma surpresa com uma ligação e um pedido grande, e aí eu falei, nossa, se aquele dia eu tivesse falado tudo que eu estava pensando. Então, eu acho que essa... E aí eu vou resumir numa frase que eu gosto muito. Usar a caixa de rascunho. E não é só do Outlook, é a caixa de rascunho de vocês. Que quantas conversas, e hoje em dia, né, com esse Brasil extremado aí, todo mundo radical, quanta hora que não dá vontade de sair dos grupos todos, de brigar. E aí eu falo assim, quem responde uma mensagem de bate-pronto, quem manda um e-mail de bate-pronto, de resposta na hora do nervoso, ou num diálogo, até dentro de casa, tem hora que é melhor ficar quieto, sabe? Bota na caixa de rascunho, tenha paciência, porque uma noite bem dormida, aquele e-mail vai mudar. Quantas vezes eu tinha que responder para alguém, eu respondi, sabe? Mas tirei até o destinatário, que era para não ter perigo de clicar no send ali. Respondi tudo que eu estava pensando, mas botei na caixa de rascunho. No outro dia, gente, às vezes dá uma vergonha se eu tivesse mandado aquela mensagem na hora do nervoso. Às vezes a pessoa me liga e mudou tudo, pede desculpas, você deleta aquele e-mail, ou você manda, mas reduz, tira algumas palavras, fala de um outro jeito. Então, uma lição aí de usar a caixa de rascunho, porque principalmente nos dias de hoje, as pessoas provocam muito. E você não precisa ser igual a outros aí. Tem gente que gosta de responder de bate-pronto, sabe? E é bom nisso. Eu não sou, não. Eu sou aquele meio do antigamente na televisão. Tinha até um personagem que ficava, sabe? Na hora eu fico... Mas eu não tenho problema. Eu escuto, mas eu falo que eu vou pensar ou mudar de assunto, porque senão a gente fica... Então, usar a caixa de rascunho também é uma outra dica que eu tenho certeza que vai ajudar. Concordo, 100%. Legal. Que legal. Mari, desculpa interromper aqui, é só que a gente até já passou, não quis interromper antes, porque estava muito interessante. A gente está com bastante perguntas aqui no chat do pessoal, eu queria abrir um pouco mais para eles poderem perguntar. Eu vou começar lendo aqui algumas perguntas. Se alguém quiser perguntar por áudio, tem um botão embaixo para levantar a mão, aí a gente vai chamando e você pode fazer a pergunta, ou manda por escrito no chat, pode ser? E aí a gente começa aqui a abrir a parte de perguntas. Vou ler aqui uma pergunta da Selma. Acho que quando o Wilson estava falando um pouco de gerir time, né, de vendas,
ela comentou que tem muita dificuldade de encontrar pessoas que fiquem mais do que 7 meses na área de vendas. E pediu uma dica aí para o Wilson para resolver esse problema. Então, eu passei por isso também, tá, gente? Por todas essas coisas que você está passando aí. A tentativa e no erro, né? Ou identificar, pegar uma pessoa que deu muito certo e você tentar fazer o que chama da descrição do cargo, né? O que deu certo? Eu dei muita sorte. Eu lembro, no meu tempo, da regra PIA, sabe? Não sei se alguém já ouviu falar na regra PIA aqui. PIA é pobre, inteligente e ambicioso. Então, eu dei mais sorte com pessoas de origem mais simples, mais inteligentes, sabe? Mais ambiciosas. Eu sei que não é para tudo isso, mas principalmente gostar de gente, sabe? E ter uma origem simples e aceitar conversar e aceitar, porque tem gente que não aceita feedback. Aí fica uma dica também, né? Feedback é uma ferramenta importantíssima, tanto para o vendedor como para os outros. Você tem que, de vez em quando, sentar, começa pelos pontos fortes, mas a pessoa tem que saber como ela está indo no serviço, senão ela não vai melhorar nunca e não fica, né? Sim, exatamente. Vou ler mais uma pergunta aqui do Júlio. Ele disse que a energia solar é cara. Acho que na hora que você comentou nos mercados, né, que você acredita bastante, ele comentou que a energia solar é cara ainda e com longo payback com financiamento do BNDES, que está para os grandes, até onde sei, como impulsionar isso somente com conhecimento. Tá. Os bancos só querem lucrar com taxas, reclamou um pouco das taxas. Está perguntando aí qual que é o caminho, né? Como lutar com uma guerra aí sem recursos nesse ramo de energia solar? Olha, eu tenho visto, eu sou engenheiro eletricista, né, formado há 40 anos, e então passei desde o começo da energia solar. O que eu tenho notado é que os preços têm baixado, né? Estou falando aqui como cliente, tá? Que quanto mais o tempo passa, as placas têm ficado um pouco melhores e um pouco mais baratas. E agora eu já vejo várias pessoas me contarem de projetos pequenos, às vezes até financiados, não são todos os bancos, mas alguns bancos têm linhas de crédito especiais para isso, que com o valor da conta de luz, praticamente, se você consome bastante, você paga aquela mensalidade e consegue fechar essa conta nos 5 anos. Eu sei que tem projetos enormes de fazendas solares, sítios solares e coisas que estão aparecendo. Agora, varia também de região para região no país, né? Tem região que a gente tem o ICM incentivado para isso, mas eu acredito muito que a eficiência das placas está melhorando, o preço caindo, e eu vejo gente já conseguindo resultado com isso. Muito, muito legal. O Antônio está aqui com a mão levantada. Antônio, se quiser tirar do mudo e fazer sua pergunta, fica à vontade. Acho que você está no mudo. Está no mudo, Antônio. Agora sim, perdão. Boa noite a todos. Boa noite, Wilson. Boa noite, meninas. Boa noite. Tudo bem? Na verdade, não é uma pergunta, na verdade, é uma solicitação, tá? Nós temos aí um pool de vários segmentos dos empreendedores que são cadastrados aí no estímulo, né? Eu faço uma sugestão de que, de repente, até no Sebrae, fizesse um cadastro com o feedback de cada empreendedor, né? Para que, entre o próprio grupo que nós temos, ou entre outras empresas, fossem utilizados os serviços desses empreendedores. Eu acho que seria uma forma de melhorarmos aí o nosso handicap do dia a dia, aumentarmos a gama de clientes e estarmos nos ajudando mutuamente. Seria essa a minha sugestão. Legal a sugestão, né? Que a gente divulgasse quem são nossos empreendedores aqui. Perfeito. Inclusive, não é a primeira vez, a gente já escutou isso numa pesquisa de satisfação, né? Dos próprios empreendedores quererem divulgar os serviços deles para outros empreendedores, né? Porque muitas vezes eles mesmos podem se tornar fornecedores, né? Uns dos outros. Pode deixar que essa ideia tá anotada. Ok, vamos amadurecê-la, então. Obrigado. Sim. Obrigada, Um abraço, Antônio. Antônio. Obrigada. Legal. Tem mais alguma? Tem mais alguma aqui, Má? Tem
várias aqui no grupo, vou pegar mais uma aqui, da Isabel. Poit, você empreendeu em coisas tão diversas. Em que momento você sentiu e se despediu de um negócio para partir para outro? Como dizer tchau e partir para o novo? Olha, isso é difícil. Isabel, aí é um negócio bem difícil que chama desapego, sabe? A gente, às vezes, é duro de desapegar, sabe? Nossa, a gente gosta de algumas coisas, fica agarrado com aquilo, né? O empreendedor, fundador do negócio, então começa a gostar do troço e não desapega. Eu acho que eu fiz um exercício muito grande de desapego. Houve uma época também que eu resolvi que era melhor errar logo para consertar logo, então, sabe, se ficar demorando muito, conserta logo, vou tentar de uma maneira diferente, vou tentar outra coisa. Então, eu também buscava algo que tivesse escala, sabe? Que não dependesse, como eu falei, com uma bicicleta, né? Eu queria alguma coisa que eu pudesse treinar alguém ou pudesse achar alguém para me ajudar e que eu pudesse pensar mais estrategicamente. Porque todo mundo aqui na tela, e eu confesso, escrevi isso também já várias vezes, não tem muito jeito, sabe? Quem dizer que começou um negócio extremamente auditado, tudo certo, redondo, não é verdade, sabe? Primeiro tem que ter o bang-bang para depois chamar o xerife, né? Senão não tem filme. Então, todo negócio começa com bang-bang, porque está em paralelo com alguma coisa, normal, não se desespera, mas depois você arruma. Agora, a questão aí, Isabel, é de praticar o desapego, de entender que uma vida é muito pouco para ficar fazendo uma coisa, uma vida é curta para fazer uma coisa só, sabe? Eu acho que, inclusive, é importante até para a memória a gente mudar de ramo, a gente pensar, por isso que eu estou fazendo outras coisas hoje em dia, nem pretendo voltar para o ramo que eu estava, porque é na tentativa e erro, e também hoje em dia tem muito acesso, como nós estamos aqui conversando agora, tem eventos, vão voltar os eventos presenciais. Eu gosto muito de dizer que a roda já foi inventada, sabe? Às vezes você ficar trancadinho, fechado, fazendo uma coisa, você vai visitar um fornecedor, um amigo, você descobre um jeito de fazer algo que o cara já está fazendo de uma maneira bem mais fácil, você copia e cola e segue em frente. Legal. Muito legal. Vou ler mais duas aqui, tá? Que aí eu acho que vai acabar o tempo, a gente ainda vai fazer o sorteio. Então, talvez passe alguns minutinhos, tá? Mas o Matheus perguntou aqui, quais dicas que o Wilson dá para times que possuem muitos profissionais da geração dos 22 a 26 anos de idade, que não possuem compromissos tão enraizados na empresa como gerações anteriores? Ótima pergunta, né? Aí é o que eu falei de gente que gosta de gente, né? E do H2O, né? Eu gosto de falar também do H2O, que é 2 doses de humildade para uma de orgulho, né? Porque tem que ter paciência, né? E às vezes esse pessoal, eu tenho filhos, trabalho muito com jovens, o pessoal não tem muita paciência que a gente tem, não passou pelo que a gente passou, e às vezes ele rapidamente já quer trocar de coisa, atirar para todo lado. Então, eu acho que é mentoria, né? Que é conversar, contar. A inspiração é muito boa, acho que eles precisam escutar histórias. E eu acho que o empreendedorismo, assim, de vida, né? Por isso que eu sou muito a favor, inclusive, de começar desde a escola, do ensino médio. Acho que não vai escapar muito disso, porque a gente tem muita gente bem formada, de novo, nessa faixa de idade. Mas tem uma diferença, sabe? No meu tempo era uma questão de necessidade. Tinha que dar certo e tinha que dar certo, senão estava ferrado, sabe? Até porque tinha que contar o dinheiro no bolso para pensar o que eu tinha que fazer durante a semana, né? E hoje em dia, às vezes, né? A gente, até como pais e tal, tá super difícil para educar, né? Para fazer, ajudar a fazer contas. Então, eu acho que, assim, mesmo dentro da empresa, eu falo do projeto Sombra, né? Essa semana mesmo eu fui para São José dos Campos, levei um jovem junto comigo no carro. E aí todo mundo começou, pergunta, eu falo, é o projeto Sombra, o projeto Shadow do Sebrae. Sempre andar junto, porque às vezes uma viagem dessa dá para conversar tanto, a gente não tem tempo no dia a dia para sentar. Aproveita as viagens para levar alguém junto,
para a gente conversar, porque sempre alguma coisa tira disso. Mas realmente é um pessoal muito criativo, eles têm pontos fortes que a gente não tem, tem alguns muito bons, então descobrir e escalar o time, né? Quase como técnico de futebol. Talvez tenha que descobrir no que eles são bons, no que eles vão ficar felizes para ficar com a gente. Legal, Wilson. Obrigada. Pessoal, eu estou mandando no chat o link para a gente fazer o sorteio dos livros do Wilson, tá? Podem clicar e ir preenchendo. E aí, depois que vocês preencherem, a gente vai fazer o sorteio e amanhã os selecionados vão receber, tá? Via e-mail, telefone, o resultado. Enquanto o pessoal preenche, eu vou aproveitar para fazer mais algumas perguntinhas para o Wilson, se você não se importar, Wilson, que já deu 8h30. Lógico. Tem muitas perguntas legais. Tem muitas perguntas, eu estou tentando selecionar aqui, mas são muito boas. O Cícero Mesquita também é um empreendedor que está sempre aí com a gente, já fomos visitar o projeto dele. Ele tem um projeto de formação de pessoas com deficiência visual e ele gostaria de saber se o Sebrae possui um departamento de captação de recursos para o terceiro setor. Ô Cícero, a gente tem, sim, a gente tem alguns consultores especializados nesse segmento. E olha que coincidência, né? Eu fui à cidade de Socorro esses dias visitar um hotel que tem lá, não sei se um hotel super inclusivo, sabe? Extremamente, estava com taxa de ocupação 100%, que é para pessoas com deficiência visual, mas outras pessoas também, que também estão viajando, também conseguem ir para alguns lugares e serem atendidas. Então, esse é um segmento que eu acho que o Sebrae tem, sim, gente para conversar, para contar histórias. Eu acabei de visitar esse hotel, fugiu o nome dele agora, mas fica em Socorro e é super famoso, super premiado, mas que tem sucesso, sabe, com gente com vários tipos de deficiência. Então, acho que esse é um segmento também que dá para ser explorado e tem caminhos aí. Legal, acho que é legal depois. É legal até você conhecer eles, Wilson, é muito legal aqui em São Paulo. Eles acabaram de sair até na Fátima Bernardes, no encontro, saiu uma matéria nossa do estímulo, eles também saíram como uma inclusão produtiva, mas é legal a gente fazer essa ponte, então legal você conhecer. Super à disposição, é só uma questão de agenda, vamos programar mais isso, tá? Não só de eu visitar, como recebê-los também no Sebrae. Sim. Legal. Gente, eu vou fazer uma última pergunta aqui. Peço desculpa que eu acho que não vai dar para responder todas, porque já deu tempo. Mas o Kleber perguntou, na verdade, o Kleber contou para a gente que ele tem uma empresa que atua no segmento de fornecimento de material hidráulico industrial para empresas. E hoje, a visita a possíveis clientes não é possível por causa da pandemia. Então, Wilson, o que você sugere para fazer esse contato com o cliente? Como refazer esse contato, né? Kleber, o que a gente tem, alguns casos de sucesso no Sebrae, a gente pode falar mais lá sobre isso. De novo, né, dar um jeito de não perder o contato, de fazer esses contatos usando, seja o WhatsApp, seja as suas mídias sociais, seja uma mala direta, seja o jeito, as ligações mesmo. E eu sempre falo que o empreendedor tem que escolher, né, os 10 ou 20 clientes maiores que ele tem, os mais importantes, os que pagam a conta, e esse é você que tem que cuidar, né? É importante, né, que você continue cuidando. Tem os vendedores, tem aquela lista toda, mas todo mundo tem aí a regra de Pareto, né, que são alguns clientes que pagam a conta mesmo e não pode perder. E na primeira oportunidade, porque algumas empresas já estão voltando no regime de rodízio, né? Tem dia que você pode voltar, tem dia que você pode ir lá, porque eles estão presentes. De novo, então, contato pessoal extremamente importante nessa retomada. Está todo mundo doido para encontrar alguém, para abraçar, para conversar. Então, não perca a oportunidade de ficar ligado pelas mídias com os seus clientes, mas não esquece de fazer a visita que logo vai dar, né? Logo vai poder fazer isso. Por enquanto, a gente tem que fazer outras maneiras de não perder o vínculo, porque ele vai precisar continuar consumindo o seu produto, né?
e vai ficar feliz de saber que você está firme aí, está na retomada. Legal. Estou até pensando aqui, Wilson, tem muitas perguntas legais e seria legal se eles tivessem uma resposta sua. O que você acha depois da gente passar para você e talvez a gente mande por e-mail para eles a sua Maior resposta? prazer. Pode encaminhar, porque é normal fazer isso e a gente responde sem problema nenhum. Vou responder a todos. Você pode me mandar que a gente encaminha, tá bom? Perfeito, ótimo. Desculpa, né, Má, porque a gente não conseguiu responder de todo mundo, mas é legal a gente mandar depois para eles, né? Não, acontece mesmo. Mas vamos, pessoal, se vocês ainda tiverem perguntas, podem mandar aí no chat. Eu vou ficar mais uns minutinhos aqui. Eu Então prometo responder todas, tá bom? Só não vou responder amanhã, mas vou responder. Tá? Pode ficar e a gente manda para o Wilson e depois responde para vocês. Mas acho que era isso. Passamos 5 minutinhos aqui. Foi muito, muito legal ouvir tanto a sua história, Wilson, do seu livro, da sua perseverança, né? Acho que a gente precisa de ouvir esses exemplos para dar aquela motivação quando as coisas não estão fáceis. São pessoas como você que fazem a gente querer continuar tentando, né? Então, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas lições. E obrigada a todo mundo, gente, pela participação. Se não fossem vocês, também não teria evento, né? Não teria estímulo, e não teria Sebrae, então, obrigada. E fiquem atentos aí para os próximos eventos, tanto do estímulo quanto do Sebrae, né? Tá rolando Feira do Empreendedor, final de outubro. Isso. Wilson, se quiser dar Exato. A partir do dia 23 de outubro, a feira vai ser digital, tem 600 estandes, meio aqui pelo computador, vão ter palestras com muita gente boa, tudo gratuito, nada vai ser cobrado. A gente está esperando um recorde de participação. Ano que vem a gente volta no presencial, mas nós estamos esperando, vai ser a maior feira de empreendedorismo que teve. É só entrar no site do Sebrae, já fazer a sua inscrição e dar uma olhada na agenda. Vai ter dia que você vai querer assistir, tem dia que você vai querer dar uma voltinha nos estandes e tem jeito de andar por aqui, de ter exposição lá. Então, muito legal. Eu também agradeço muito. Para mim é uma honra enorme estar aqui com vocês, estar no estímulo, é um orgulho falar que eu estou junto com vocês e vocês estão de parabéns, porque esse é um grupo que está crescendo e tem histórias lindas já aqui, algumas que eu já conheci, mas outras que eu vou conhecer, inclusive, pessoalmente agora, tá bom? Muito obrigado. Wilson, obrigada mesmo. É sempre um prazer estar com você, inspirador. Pessoal, obrigada. Tudo que a gente faz aqui é por vocês e para vocês, para nossos empreendedores. E a gente está sempre querendo trazer mais. Então, aguardem novidades que logo teremos uma próxima mentoria. Obrigada mesmo, Wilson. Obrigada, Má. Obrigada a todo mundo. Obrigado, Marina, Mariane e a todos. Um abração para vocês. Obrigada. Tchau. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite.